Guarani News Espírito Santo volta agora com outras notícias aqui do estado e você vai ver ainda nesta edição. Polícia prende suspeito de assassinar adolescente de 14 anos a pauladas. O crime foi em Cariacica. Está desempregado? Quer uma nova oportunidade no mercado? A gente traz dicas importantes para você. E os gols do Brasileirão. Dos times cariocas, apenas o Fluminense está numa situação mais confortável no campeonato. O principal suspeito de ter assassinado a pedradas e pauladas, o adolescente Rafael Barbosa, de 14 anos, foi preso. O homem é irmão do pai de criação de Rafael e teria tentado abusar do menino dias antes do crime. O caso aconteceu em Cariacica e chocou os capixabas. O desenho foi feito há alguns dias. O autor era Rafael Barbosa de Melo, 14 anos, um garoto cheio de vida. Sonhava em ser estilista. Ele era um menino respeitador, que ele não desrespeitava ninguém. Ele é um menino bom, mas bom mesmo, não tem defeito para pôr. Ai, meu Deus. E ele tinha um sonho de ser estilista? Tinha um sonho de ser estilista. Ele ainda falou assim, vó, eu tô vendo a senhora fazer tapete, eu vou aprender a costurar tapete também. Eu falei, pois eu ensino você. Se for preciso eu pagar até um curso para você pagar esse negócio de estilista, eu pago para você. Rafael não teve tempo de realizar o sonho. Ele foi morto a pedradas e pauladas na manhã de sábado em Santa Catarina, Cariacica. O corpo de Rafael foi encontrado nesta estrada de chão próximo à casa dele. O principal suspeito é o irmão de criação do padrasto da vítima, Gleison Miranda, 26 anos. Ele foi preso na tarde de ontem. Gleison prestou depoimento na Delegacia de Homicídios da capital e negou que teria cometido o crime. Mas ele foi autuado por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe. A polícia chegou ao assassino pelo depoimento da irmã de Rafael, de apenas 11 anos. A avó dos meninos confirma a versão da neta e disse que já tinha avisado a mãe do menino que Gleison não prestava. Tira esse homem dentro de casa, Rogério, que eu não quero isso no meio dos meninos. Eu não quero ele. E ele ficou acoitando, né? Até aconteceu isso. A mãe de Rafael, Vanderleia Barbosa, estava em casa, mas preferiu o silêncio. Ela estava apavorada, mas a avó do menino ficou indignada e pede por justiça. Muita justiça. 50 anos de cadeia é pouco. O padrasto do adolescente, Rogério Pereira Miranda, também prestou depoimento na Delegacia de Homicídios, mas foi descartado como suspeito. Rogério disse que Gleison era violento e tinha o costume de agredir as pessoas. Se foi ele, desde mal para ninguém, mas se foi ele vai ter que pagar o erro dele. Ele não podia fazer essas coisas. Eu estava dentro da minha casa, cuidando dele. Gleison Miranda foi levado para o centro de triagem de Viana. A CPI que investiga a possível máfia dos guinchos quer o cancelamento dos contratos com as empresas que operam o estacionamento rotativo em Vitória e Vila Velha. Na sessão de hoje, os deputados ouviram a responsável pela Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Fabiana Maioral. Para o presidente da CPI, o deputado Enivaldo dos Anjos, ficou claro que o contrato prejudica a população, já que não tem o controle da administração municipal. Agora a gente fala de mercado de trabalho no nosso quadro Balcão de Emprego. Segundo dados do IBGE, em abril, a taxa de desemprego no país chegou a 6,4%. E como se recolocar no mercado, conseguir um novo emprego? Quem traz as dicas é a repórter Francine Leite. Oi, Francine, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite para quem está em casa. Realmente, hoje em dia, como dizem por aí, o mar não está para peixe. Mas os especialistas dizem que, apesar de o período ser desfavorável, sempre é bom aproveitar esse tempo para dar uma reorganizada na carreira, pensar um pouco melhor que rumo de seguir antes de se recolocar no mercado. Por isso que a gente trouxe aqui para o Balcão de Emprego a Gisélia Curry, que é especialista em pessoas, psicóloga. Gisélia,
Como que faz, então, já aproveitar essas férias forçadas aí, de 6 meses, para dar uma turbinada na carreira? Dá tempo de fazer isso? É bom aproveitar esse tempo para fazer isso agora? Sim, dá para aproveitar esse tempo. Não seria o ideal, né? O certo é a pessoa planejar e pensar na carreira, né, que são os pilares da empregabilidade quando ele está empregado, não depois que ele é demitido. Mas esse é um tempo que a pessoa ela tem que tomar cuidado com 3 atitudes que as pessoas que são demitidas nesse momento fazem, né? Primeiro é entrar numa depressão, ficar em casa, deitada no sofá, sem saber o que fazer. A segunda é aquela que sai atirando para tudo quanto é lado, pega seu currículo debaixo do braço e precisa pagar as contas. E aquela que acha que merecia umas férias forçadas e aproveita para viajar. Então, isso é o que não pode acontecer. O certo é você tirar esse tempo para planejar sua carreira, sim. Como que faz, então, para não cair num desses 3 buracos e focar? Vamos lá, né? Como você falou muito bem, o mercado não está para peixe. Sempre teve muito competitivo e agora, então, com essa crise, há uma demissão, sim, que está acontecendo em massa. São 3 passos simples. O primeiro passo é planejar. Então, se não teve planejamento na carreira antes, faça agora. Pare, pense, respire, faça uma autoavaliação de você mesmo, das suas competências, habilidades e do mercado. O que está acontecendo no mercado, né? Aonde eu sou mais competitivo? Esse é o foco. Depois você tem que preparar o seu material de apresentação e não é só um bom currículo, né, de forma objetiva e clara. Hoje os futuros empregadores olham muito as redes sociais. Então não adianta você ter um currículo bonito, bem apresentável, sem imagem profissional que você passa para o mercado, não está condizente nas redes sociais. Então tem que prestar atenção nisso. E o terceiro é retomar sua rede de contatos, estruturar um bom network. Isso é muito importante. Então essas pessoas, elas são as futuras pessoas que vão alavancar a sua carreira. Até porque 60% das recolocações, principalmente no Espírito Santo, segundo pesquisa, são por indicação e não são por contratações formais. Então, isso é importante. E em quarto e último, se você for chamado para alguma entrevista, aí você tem que dar o seu melhor. Dificilmente vai ter uma oportunidade de ter uma segunda entrevista no mercado de hoje. Agora, Gisele, aquela pessoa que trabalhava, por exemplo, 8 horas por dia, ela deve aproveitar esse mesmo tempo como se estivesse trabalhando, procurando emprego, ou, sei lá, se especializando? É uma boa hora para estudar? Como aproveitar melhor esse tempo? Para não ficar parado assistindo televisão, assistindo um filme, passeando? Ótimo, muito bem colocada essa pergunta. Por quê? Porque as pessoas, elas trabalham 8 horas por dia e depois, na busca da sua recolocação, as pesquisas também apontam que fica entre 10 a 14 horas por semana buscando uma recolocação. O que acontece? A pessoa tem que continuar trabalhando 8 horas por dia em busca da sua recolocação, que é se atualizando profissionalmente com relação ao mercado de trabalho, montando o seu material, buscando empregos através das formas diversas, jornais, televisão, de sites também. E a pessoa, ela tem que se preparar. Então, se preparar é o planejamento. E planejamento não é simples. Por isso que a pessoa tem que continuar, no mínimo 8 horas por dia, organizando a sua recolocação. E começar isso logo, né? Para quando não chegar as últimas parcelas do seguro-desemprego, desesperar e aceitar qualquer coisa. Perfeito. O que acontece? Vemos pessoas que demoram a se recolocar, porque essas pessoas também, elas começaram de forma tardia. Esperam quase o seguro-desemprego acabar para começar a se recolocar. Aí não tem jeito, né? Não aceitar qualquer coisa, mesmo com as contas apertadas? Não, é difícil. Eu sei que quem não tem dinheiro para pagar as contas no final do mês vai pegar a primeira coisa. Mas o certo não. O certo é o momento agora de se organizar. É o momento para você ter foco e buscar o foco profissional. Tá certo, Gélia. Obrigada. Então, o segredo está aí. Foco. Boa sorte para todo mundo aí que acabou perdendo o emprego e agora está procurando uma nova chance. Adriana? Obrigada, Francine. Na terça-feira, uma frente fria permanece quase parada na altura aqui do Espírito Santo. O dia vai ser de sol entre muitas nuvens e chuvas esparsas. Veja as temperaturas para amanhã.
Um grupo de estudantes e um senador americano conheceram as belezas de Vitória num passeio de bicicleta. O objetivo é fazer um intercâmbio entre a capital capixaba e cidades dos Estados Unidos, trocar experiências. E a ideia da nossa ciclofaixa agradou. Eles são estudantes americanos do curso de MBA da Universidade de Charleston, nos Estados Unidos. Estão no estado desde o dia 28 de maio em um intercâmbio na Universidade de Vila Velha. Como parte das atividades, um passeio pela Praia de Camburi em Vitória e na bicicleta. O grupo conheceu vários pontos turísticos da capital. No passeio ciclístico pela praia, um encontro com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e o senador americano do estado do Texas, Rodney Ellis. Adorei a experiência, o que fizemos aqui no intercâmbio. Andar de bicicleta com o prefeito da cidade foi positivo. E o passeio foi bem aproveitado. Uma pose para foto, bate-papo descontraído e uma água de coco para refrescar. E, claro, uma troca de experiências. A cidade de Vitória é uma cidade maravilhosa. O senador aqui é só elogios, os estudantes também da Universidade de Charleston. Então, esse intercâmbio de cidades que acontece no mundo inteiro precisa de ser intensificado aqui, porque a troca de ideias, nós temos muitas ações que são importantes e podem dar certo lá, e eles têm muitas ações lá que podem dar certo aqui. A passagem do grupo de americanos na capital do Espírito Santo representa um novo aprendizado, nova troca de experiências. E isso significa que, pelo visto, Vitória vai deixar saudades. Visitei vários países, várias cidades, mas Vitória foi uma das mais bonitas. As pessoas são muito acolhedoras. O senador americano veio para o Espírito Santo pela primeira vez. Participou do evento da UNALES, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Ao passear pela orla, ficou encantado com Vitória e vai levar boas impressões da capital do Espírito Santo para os Estados Unidos. A cidade é limpa, bem cuidada, estou vendo pessoas indo trabalhar de bicicleta. Quero até levar essa ideia para lá. Vamos trazer pessoas do Texas para conhecer Vitória. Os jovens intercambistas ficam em Vitória até amanhã. Daqui eles seguem para o Rio de Janeiro e depois retornam para os Estados Unidos. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Olá, Adriana, boa noite para você também. Um novo sistema para estacionamento foi adotado em Cachoeiro de Itapemirim. No centro da cidade, parada é de curta duração. O local fica bem no centro da cidade. Antes, aqui os carros paravam e ficavam o tempo que quisessem. Para o melhor aproveitamento do espaço, o Departamento de Trânsito da cidade trouxe para o local o estacionamento de curta duração. São 7 vagas, sendo 2 para viaturas. Tinha esse espaço que antes já foi o estacionamento rotativo, já foi várias coisas e não conseguimos achar um fim melhor para esse espaço. Com essa demarcação hoje, a gente consegue ter um espaço onde os usuários vão ter uma parada rápida para poder ir ao comércio, ao banco e também, se preciso for, uma parada de emergência para algum veículo de grande porte quebrado. Equipes de trânsito orientam os motoristas sobre o uso do local recém-regulamentado. A sinalização avisa parar por aqui somente por 10 minutos e o pisca-alerta dos carros obrigatoriamente tem que ficar ligado. Os motoristas aprovaram a ideia. Eu achei muito importante porque as vagas no centro da cidade diminuíram muito e nós precisamos parar rapidamente para ir no banco ou fazer qualquer atividade e nós não encontrávamos um local para estacionar. Às vezes precisar correr para lá, andar na cidade praticamente toda, às vezes para resolver coisas práticas, simples, coisa de 5, 2, 3 minutos. Então gostei muito, foi uma atitude legal. O Departamento de Trânsito de Cachoeira estuda outras áreas da cidade para implantar novos estacionamentos desse tipo. O Espírito Santo está entre os maiores produtores de café arábica e mesmo com a crise hídrica, os cafeicultores do sul do estado estão confiantes com a safra deste ano. O agronegócio do café é uma das atividades mais importantes do Espírito Santo, por seu grande peso social e econômico no estado. Presente em todos os municípios capixabas, a cafeicultura no Espírito Santo responde por 43% do PIB agrícola capixaba. Estamos em Caxixe Quente, interior de Castelo. Aqui, Carlos Alberto investiu alto na produção do arábica. A nossa região, por ter esse clima de montanha,
favorece muito, né, o cultivo do café arábica. E esse café ele te dá uma qualidade de bebida muito interessante, ele favorece a colheita seletiva para você fazer cafés especiais. Carlos Alberto vem de uma família que cultiva café há muitos anos. Em sua propriedade são cerca de 50 mil pés de café cultivados em 15 hectares. O trabalho aqui segue a todo vapor. Estamos em meio à colheita do café arábica que começou no final do mês de abril. Os pés estão carregados. A falta de chuva no começo do ano trouxe consequências. Alguns grãos estão miúdos. Sua produção é de cerca de 400 sacas do grão. A colheita aqui é feita do modo seletivo. O espaçamento entre os pés é de 2,5 metros por 1. Para não perder nada da produção, a colheita é feita várias vezes, tirando do pé apenas os grãos que estão na maturação certa. A altitude e a exposição do sol a leste, ou seja, o sol da manhã e a pouca exposição do sol da tarde ajuda na qualidade dos grãos, ou seja, a planta consegue completar o seu ciclo de maturação. Como você colhe ele todo cereja, né, fazendo a colheita seletiva, você tem vários tipos de bebida dentro da mesma área de café ou em talhões diferentes, você consegue ter níveis de qualidade, com teores de açúcar bem diferenciado. Cerca de 80 famílias na região dependem da colheita do café, que é no sistema de meeiros. Carlos é apenas um exemplo entre muitos produtores de café da região sul do estado, que mesmo com as dificuldades, ainda tem o café como um negócio lucrativo. O caminho de cafés especiais é um caminho sem volta. A gente está aí evoluindo dia a dia e conquistando novos mercados, novos clientes. Pois é, por hoje é só. Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. A seguir, os gols do final de semana pelo Campeonato Brasileiro com a análise de Flávio Simões. O PROCON, em parceria com a Vigilância Sanitária, realizou na manhã de hoje uma nova vistoria no supermercado EPA, em Jardim Camburi. E mais uma vez foram encontrados produtos com prazo de validade expirado e problemas sanitários. Além de 42 itens vencidos, produtos como cervejas, balas e refrigerantes, também havia mercadorias sem informação de data de validade, fabricação ou lote. Por isso, a loja permanece fechada. A visita técnica tinha o objetivo de realizar uma nova inspeção para a possibilidade de o estabelecimento voltar a atender aos consumidores. Uma pesquisa mostrou que os alunos de escolas na Inglaterra que deixaram de usar smartphones em sala de aula melhoraram o rendimento em 60%. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você acredita que o celular deveria ser banido durante as aulas, pois a distração com o aparelho poderia prejudicar o rendimento do aluno? Sim ou não? Vote e participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. Vitória recebeu no final de semana as melhores ginastas do país. A cidade foi sede de uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Mais uma vez, a capixaba Natália Gáudio foi a estrela da competição. Um show de graciosidade e beleza. No arco, na fita e nas massas. Séries com alto grau de dificuldade. A potência das melhores ginastas do país. A capixaba Natália Gáudio, 22 anos, e a paranaense Angélica Fietisk, 23 anos, mais uma vez brilharam no tablado. Era a disputa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica realizado em Vitória. Natália consagrou-se tetracampeã. E quando Natália entrava no tablado, olha lá quem torcia junto, a dona Shirley. Já são 15 anos acompanhando a neta. Tenta ficar tranquila, né?
é um pouco difícil. Aí eu fico rezando. O fato de você apresentar em casa te deixa um pouquinho nervosa, ansiosa? Eu acho assim que dá uma empolgação a mais. É muito bom, traz aquela energia do público, né? O calor assim que eles mandam, que eles gritam, que eles torcem, isso é muito bom. Mas também tem aquela pressão, porque você quer fazer bonito, né? Mostrar para os seus pais, mostrar para os amigos que você está realmente preparada para isso. Além de Natália, as capixabas Mayra e Carolina também se destacaram no campeonato e garantiram o 3º e 4º lugares no pódio. Nos últimos anos, a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica sempre teve pelo menos uma capixaba. E pelo resultado apresentado no Campeonato Brasileiro, o Espírito Santo deve continuar como um celeiro de talentos na modalidade. A gente tem um trabalho de base, a gente diversifica bastante a modalidade, trabalha muito isso com apresentações, com festivais, justamente para que a gente possa estar sempre revelando novos talentos. Foi um espetáculo. As capixabas eram as preferidas. A graça e a força das ginastas eram visíveis. Tudo foi emocionante. A torcida vibrava em cada apresentação. Rivalidades à parte e juntas na seleção brasileira. Natália e a paranaense Angélica Fietiski focam nas Olimpíadas e apostam em medalhas. Se eu continuar assim, evoluindo a cada dia, vai dar tudo certo. Vem uma medalha? Isso aí, que vem uma medalha. Vamos treinar para isso. As meninas dos Estados Unidos e Canadá estão com uma preparação muito boa. Os dois países estão investindo muito na ginástica. Elas estão treinando na Rússia direto, o melhor polo de ginástica rítmica do mundo. E nós ainda do Brasil ainda estamos atrás. Mas vamos lá, dar a cara para bater e, se Deus quiser, trazer uma medalha, competir de igual para igual. Parabéns aí para as meninas capixabas. Bom, segunda-feira é dia de gols aqui no Hora News. As redes balançaram por todo o país no final de semana. A gente começa com Palmeiras e Fluminense. E quem mostra pra gente é o Flávio Simões. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Pois é, Adriana, a gente começa hoje falando de mais uma derrota do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi para o Cruzeiro pelo placar de 3-1. O jogo foi no sábado, em São Januário, um público de apenas 5.500 torcedores. Em 7 jogos no Brasileirão, o Vasco tem 4 derrotas e 3 empates. São 12 gols contra e apenas 2 a favor. Conclusão, o Vasco ocupa hoje a vice-lanterna à frente apenas do Joinville. Outro que também não vai bem no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. O time venceu neste final de semana o Curitiba, 1-0, placar apertado. O resultado garantiu aí 3 pontos para o rubro-negro, mas o time ainda está longe de garantir uma posição de tranquilidade na tabela. Com o resultado, o Flamengo foi a 7 pontos e é o mais próximo ali da zona de rebaixamento. Dos times cariocas, Adriana, o que se encontra em posição melhor ou menos pior na tabela é o Fluminense. O tricolor é o 8º colocado, mas ontem voltou a perder, dessa vez para o Palmeiras, pelo placar de 2-1. E a gente vai começar mostrando os gols deste final de semana com esse jogo. Palmeiras 2, Fluminense 1. A torcida palmeirense, com medo de voltar a sofrer com o rebaixamento, levou um susto quando Jean acertou esse chute e fez 1-0 Fluminense. O empate só veio no final da primeira etapa, com o desvio de Rafael Marques. Até que aos 43 minutos, Gum colocou a mão na bola perto da área e também recebeu o vermelho. Egídio cobrou a falta e, apesar do esforço de Diego Cavalieri, Cristaldo marcou. 2-1 Palmeiras. E na jogada de Douglas, Juliano abre o placar. Logo no início do segundo tempo, o Atlético Paranaense empata. Hernani é certeiro na cobrança de falta, até que Galhardo levanta a bola na área e Rodolfo coloca o Grêmio de novo na frente, para acabar com a ansiedade da torcida. Fim de jogo, Grêmio 2-1. O São Paulo foi a Santa Catarina e venceu a Chapecoense com esse golaço de Souza. Maicon Leite marcou 2 vezes na vitória do Sport contra o Joinville, na Ilha do Retiro, no Recife. O segundo gol veio com este belo chute. Marcelinho Paraíba descontou na cobrança de falta. O Sport é o 3º colocado. Depois da tabela com Rafael Moura, Nilmar marcou um golaço no Itaquerão. Jadson não deixou por menos na cobrança de falta. Renato Augusto fez toda a jogada.
E Wagner Love contou com a falta de sorte do goleiro Alisson para garantir a virada corintiana. O Corinthians está entre os líderes em 4º lugar. Eduardo da Silva fez o gol da vitória do Flamengo contra o Coritiba na casa do adversário. O time carioca se afastou da zona do rebaixamento. Num jogo em que Leandro Damião marcou 2 vezes, o Cruzeiro derrotou o Vasco por 3-1 em São Januário. O golaço de Rodrigo não amenizou a situação do Vasco, que não venceu uma partida sequer no Brasileirão e está na zona de rebaixamento. No clássico de Santa Catarina, Marquinhos fez o gol do Figueirense. Anderson Lopes acertou o ângulo e empatou para o Avaí. É isso aí, Adriana. Para você, um bom início de semana, um bom início de semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Flávio. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias.